Irmãos, nós vamos iniciar o nosso culto de estudo bíblico, de orações. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Tiago. Nós vamos ler capítulo 4, Tiago 4, a partir do verso 13. A palavra de Deus diz assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. E toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, Tiago fala de como os projetos humanos, eles são falíveis, né? Nem sempre eles se concretizam como idealizado, e que a postura em relação a eles é sempre de humildade e submissão ao Senhor, aquele que de fato faz realizar, concretizar os planos e as intenções do coração humano. Então, se o Senhor permitir, se for da vontade do Senhor, viveremos e realizaremos isso ou aquilo. E agora nós vamos adorar o Senhor com 2 cânticos. A equipe Tulipe vai nos auxiliar, nos conduzir. Som. Boa noite, irmãos. Convido a igreja que você coloque de pé o som dos instrumentos. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, na sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida
aproximo, quebrantado por seu amor. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser. No clamor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu amor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, libertas meu ser. No clamor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela semana, teu cuidado, provisão em nossas vidas. E agora, quando vamos olhar para a tua palavra, pedimos iluminação, entendimento, e que as verdades, ó Pai, que estão aqui contidas, elas não fiquem restritas ao intelecto, ao entendimento, mas que elas possam ser aplicadas na nossa rotina, dia a dia, a nossa vida, Pai. Porque assim nós vamos nos beneficiar de toda a sabedoria que está aqui contida. Abençoa-nos, fala aos nossos corações, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 15. Estamos
caminhando para o fechamento, para a conclusão da Epístola aos Romanos. Vamos concluir o penúltimo capítulo. Paulo aqui, nessa sessão, a partir do verso 22, praticamente ele concluiu a sua exposição doutrinária, aquilo que ele iniciou lá no capítulo 1, apresentando o Evangelho, falando sobre o Espírito Santo, a salvação, a nova vida. Falou, por último, sobre esse relacionamento dentro da igreja, daqueles mais maduros na fé, com aqueles que são novos, que ainda carecem de entendimento, de crescimento na vida cristã. E agora, do verso 22 em diante, Paulo ele vai falar basicamente de 2 temas. Ele vai apresentar seu planejamento, seus projetos, aquilo que ele tem como os próximos objetivos que ele deseja realizar. Isso vai até o verso 29. E do verso 30 ao 33, Paulo vai apresentar alguns pedidos de oração. Estamos numa reunião de oração. Paulo também pedia oração aos irmãos, às igrejas, e ele vai colocar os seus pedidos. Então, nós vamos ver aqui os planos de Paulo, os planos do homem e o plano de Deus. Verso 22. Essa foi a razão porque também, muitas vezes, me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões, e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo, quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Você já teve planos frustrados? Às vezes chegou lá em dezembro, você olhou assim, bem, 2020. Você estava em dezembro de 2019, né? E aí você chegou para 2020, 2020 quero fazer isso. Meu plano, meu projeto, eu vou fazer tal viagem, vou fazer uma reforma, enfim, vou iniciar um curso. E chega 2020, estoura a pandemia, né? Nossos projetos e planos são ali colocados numa gavetinha até momento, ocasião oportuna. E como é que você reage nesses momentos, onde aquele plano, projeto que você orou, colocou diante de Deus, ele não se confirma, não se concretiza? Como que você reage?
Quando você ora a Deus por algo e Deus responde de uma maneira que não foi como você orou. E muitas vezes Deus responde de uma maneira que às vezes você nem compreende. Num primeiro momento ainda não faz muito sentido para você. Até porque nos faltam informações ainda. Geralmente nós precisamos caminhar mais alguns dias, alguns meses, o plano, o projeto de Deus como um todo se desenvolver, se realizar, e aí a gente começa a juntar algumas pecinhas e falar, poxa, não é que esse desvio de percurso, essa alteração nos meus planos, resultou numa conclusão muito melhor, num desfecho muito melhor? E nesses momentos, quando a gente ora a Deus, apresenta a Ele nossos projetos e Ele desfaz, reescreve, e muitas vezes a gente não compreende, não temos todas as informações, nós temos que aprender que, principalmente nesses momentos, nós somos chamados a continuar caminhando por fé, não por vista, não pela racionalidade, lógica, senso comum, aquilo que faz sentido para mim. Nem sempre o plano de Deus vai fazer sentido para mim. Porque a minha mente não pode conter a mente de Deus. A minha mente, ela não pode compreender tudo o que Deus está planejando fazer. Assim como uma criança, aquela velha ilustração, uma criança no banco de trás de um carro querendo ensinar o pai a dirigir, querendo dizer para o pai, pai, está errado, o caminho é aquele. Nós somos aquela criança que acha qual é o melhor caminho, aquela criança que acha que sabe qual é o melhor itinerário. Nós vamos ver que, como Tiago colocou no capítulo 4, a nossa oração, se for da vontade de Deus, se aprouver ao Senhor, viveremos e faremos isso ou aquilo. Essa oração com humildade, com compreensão de que somos limitados, nossos planos finitos, falhos. O próprio Senhor Jesus não fez a oração do triunfo, da vitória, repreendendo o inimigo. Ele orou, Senhor, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Passa de mim essa hora da provação, se for possível. Contudo, seja feita a tua vontade. Ele não fez a oração do triunfo, decretando, tomando posse, colocou seus temores, seus anseios, chamou discípulos para orarem com ele, assim como Paulo está pedindo aqui oração, orem comigo, lutem em oração comigo, e Jesus chamou ali, dentre os 12, alguns para orarem com ele, e ele os repreendeu, porque só os pegava no cochilo, no sono, mas Jesus também trouxe para junto dele pessoas para orarem. No Pai Nosso, Ele nos ensinou a orar que seja feita a tua vontade, não a nossa vontade. Muito diferente das práticas que são ensinadas aí hoje em dia e colocadas como fé. Fé é orar assim, determinando, tomando posse, rejeitando a enfermidade, repreendendo a enfermidade. Repreende, rejeita, toma posse, decreta a vitória. Esse é o vocabulário da fé, da confiança, em alguns lugares aí, em algumas igrejas. Porque quando a gente vai para as páginas das Escrituras, o vocabulário é outro. Pai, seja feita a tua vontade. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Antes devemos orar, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Esse texto começa falando, Paulo coloca do desejo que ele tinha de algum tempo de conhecer
aquela igreja em Roma. Igreja que não foi ele que plantou, um trabalho que não foi ele que iniciou. Ele conhecia aqueles irmãos de ouvir dizer, de notícias, de informações, mas não de estar ali com eles, visitando aquela igreja, podendo servir aquela igreja com seus dons. E aqui nessa carta aos romanos como um todo, Paulo, ele como que prepara o caminho para essa visita. E essa visita não é uma visita meramente social, apenas para nos conhecermos. Era uma visita que tinha o intuito de convidar aquela igreja a participar de um projeto missionário, um projeto que era levar o evangelho às regiões da Espanha, e que aquela igreja de Roma, de alguma maneira, participasse, se envolvesse, apoiasse com recursos, talvez com algum irmão que o acompanhasse naquela empreitada, fazendo ali uma equipe missionária. Mas Paulo, antes de simplesmente chegar naquela igreja e apresentar um projeto, ele envia uma carta. Ele coloca a exposição do seu ensino, do evangelho, da doutrina. E quando nós nos aproximamos do fim, então, dessa carta, ele fala, olha, por causa da obra missionária, por causa do chamado que Deus me deu, e porque eu estava envolvido nessa obra, eu ainda não pude visitá-los. E aí ele diz que já estava sem campo, nessas regiões que ele citou do Ilírico, verso 19, Ásia Menor, Grécia, todas aquelas cidades ali, os grandes centros. Paulo já havia levado o evangelho, já havia deixado um grupo formado, uma igreja ali em desenvolvimento, e era tarefa dessa igreja evangelizar as pequenas aldeias ao seu redor. Ele ia para o grande centro, para o lugar onde havia movimentação, trânsito de gente, deixava uma igreja ali, e as pessoas que estavam naquele grande centro, naquela grande cidade, transitando, comércio, navegação, vão levar o evangelho. Esse evangelho vai ser espalhado. E aí Paulo então passa a descrever do que ele vai fazer agora. Ele diz, olha, minha primeira parada agora é em Jerusalém. Eu vou entregar uma oferta que foi recolhida pelas igrejas da Acaia, da Macedônia. Você vai encontrar isso em 2 Coríntios 8 e 9, quando Paulo fala ali daqueles irmãos no meio da sua pobreza, superabundaram em generosidade. No meio das lutas e provações, eles superabundaram em alegria e pediram a Paulo para participar dessa ajuda a irmãos ali na igreja em Jerusalém. Então Paulo, ele provavelmente escreve aos romanos, ele está em Corinto, ele recolhe ali aqueles donativos, e ele vai levar a Jerusalém, vai servir aquela igreja. Após passar um tempo em Jerusalém, então ele tomaria um rumo de Roma, com destino à Espanha. E o que nós vemos aqui? Essa preocupação de Paulo com irmãos na fé que estavam passando necessidade. Ele não compartilhou apenas o evangelho, a doutrina, a palavra, mas ele tinha também um interesse no bem-estar daqueles irmãos. Paulo vai dizer em Gálatas 6 que enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas primeiramente, aos da família da fé. Gálatas 6:10. Lemos ali em Tiago 4, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, além de compartilhar do evangelho,
nós devemos compartilhar esse socorro, apoio, sustento, as necessidades básicas da família da fé. Paulo, então, ele vai fazer os seus pedidos de oração. Depois de apresentar seus planos, seus projetos, e ele coloca assim: luteis juntamente comigo. Ele fala da oração, da intercessão como uma luta. Ele usa essa imagem de um combate. Quando a gente olha Paulo falando aos Efésios sobre a armadura do cristão, ali vai estar a palavra de Deus, a fé, a salvação, a oração. A vida cristã, meus irmãos, nesse mundo, é uma vida de confronto, de combate contra a nossa carne, contra o mundo, contra o inimigo, Satanás, o tentador. E nesse combate a gente só pode prevalecer pela graça e misericórdia de Deus e ao fazermos uso de toda a armadura de Deus. E as orações. E nessas orações nós devemos participar, apoiar, orar uns pelos outros. Seja qual for a sua aflição, a situação que você esteja enfrentando, e talvez você não se sinta tão à vontade de, às vezes, num culto, numa reunião, com um grupo maior, compartilhar aquele pedido de oração, mas você precisa ter irmãos ali mais próximos, mais íntimos, com quem você vai poder compartilhar. Seja oração pelo cônjuge, pelo filho, por uma situação específica. Paulo aqui pede oração. O Senhor Jesus chamou discípulos para orarem com Ele. E nós também precisamos de apoio, suporte em oração. E essa oração que Paulo pede tem alguns motivos. Ele pede que Deus conceda a ele livramento dos rebeldes na Judéia, em Jerusalém, daqueles que o perseguiam. Ele pede que Deus conceda e permita que ele vá visitar os irmãos em Roma e possa ter um tempo de alegria junto com aqueles irmãos. E o que é que acontece, meus irmãos? Paulo está em Corinto, escreve a epístola aos romanos, recolhe ali os donativos e as ofertas que foram dirigidas para os irmãos em Jerusalém, e ele toma um rumo de Jerusalém. E você vai ver que a partir do capítulo 22 de Atos vai falar do tumulto que aconteceu em Jerusalém, Paulo sendo preso, queriam matá-lo. Paulo, nessa ida para Jerusalém para levar essa oferta, essa ajuda, ele é preso e fica 2 anos em Cesareia, preso. Ele é transferido para Roma, ele vai para Roma, mas ele vai preso. E fica mais 2 anos preso. Uma prisão domiciliar, onde ele tinha que pagar o aluguel daquela casa. E a gente vê Paulo aqui orando, pedindo oração, livramento da perseguição, um tempo para se recrear e se alegrar com os irmãos em Roma. Tenho intenção de ir até a Espanha. Esses são os planos do apóstolo, os planos do homem. Quando ele olha para frente, para o futuro, o que ele vislumbra como ideal. Só que o plano de Deus era outro. Ele levou a oferta, mas ele foi preso. Passou pelo naufrágio. Aquela situação onde a serpente o pica ali, o morde e ele não morre. E como entender essa situação? Nós sabemos, meus irmãos, que Paulo, naquele tempo de prisão, ele evangelizou todos aqueles soldados que se revezavam, que cumpriam turnos, cuidando dele ali.
para que ele não fugisse. Todos foram evangelizados, aquela guarda pretoriana. Esse tempo de prisão, Paulo escreveu 4 cartas, as cartas da prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Tempo de prisão, mas o evangelho não estava aprisionado, a palavra de Deus não estava aprisionada. Não foi um tempo infrutífero. Pessoas foram evangelizadas, aqueles soldados foram evangelizados. Pessoas da igreja poderiam visitá-lo. Ele não ia até a igreja, mas a igreja ia até ele. Os irmãos iam fazer visitas para ele naquela casa em Roma. E durante esse tempo ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Epístolas importantes que estão aí abençoando, evangelizando e alcançando não só a Espanha, alcançando até os brasileiros, alcançando até a gente. Nós somos abençoados por essas cartas. Paulo tinha um plano, um objetivo, Deus tinha outro. E o plano de Deus, de certa maneira, fez com que a vida de Paulo e os dons de Paulo, o tempo que ele tinha de vida, fosse ainda mais frutífero, mais abençoador. Porque o evangelho chegou na Espanha por meio de outros. Mas as cartas que Deus deu a Paulo para escrever, chegaram à Espanha e chegaram ao mundo. Então, muitas vezes a gente olha para uma situação e imagina, olha, a melhor coisa a acontecer é isso. Deus fala, não é isso. Porque você está vendo daqui, eu estou vendo daqui. Você vê até aqui, eu vejo até lá na frente. Por isso, a palavra de Deus nos diz que os planos de Deus não são os nossos planos. Assim como o céu está acima da terra, mais alto, elevado, assim os planos de Deus estão acima dos nossos. Então, quando você traçar um plano, orar por ele, colocar diante de Deus, pedir apoio em oração, confirmação, e Deus direcionar de outra maneira, não fique frustrado, não se sinta um derrotado. Que você possa dizer, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? De que maneira o Senhor quer me usar nessa situação? De que maneira eu posso ser útil? De que maneira essa situação agora que se abre diante de mim, essa situação pode glorificar o Teu nome? São essas as perguntas que a gente tem que fazer. Não é por quê. Não é porque eu, porque não o outro, porque não ele. Mas é, Senhor, como eu posso glorificar o Teu nome nessa situação? O que o Senhor quer me ensinar? O que eu preciso crescer e amadurecer nessa situação? Essas são as perguntas que a gente tem que fazer. E a nossa fé, ela não pode ficar em frangalhos, como quem acabou de ser atropelada por uma carreta. A gente pode sim orar, Senhor, aumenta a minha fé. Me dê alegria, renova em minha alegria. E não deixe que a amargura, a tristeza me consuma, porque as coisas não aconteceram como eu planejei. Deus sabe de todas as coisas. Muito do que a gente pede, a gente não precisa. E muito do que a gente precisa, verdadeiramente, a gente não pede. É como a relação de pai e filho, uma criança. Você vê os pedidos que muitas vezes aquela criança faz, e você fala, meu filho, isso não vai ser bom. Eu não posso te dar isso que você está pedindo, porque isso vai fazer mal para a sua saúde, para a sua vida, para o seu futuro. Eu não posso dar. E assim, muitas vezes, planos que nós fazemos, coisas que nós pedimos, Deus diz, isso vai te afastar de mim. Isso vai te desviar do meu caminho. Você não está pronto, não está preparado para isso.
Talvez você tenha que esperar um pouco mais. Deus sabe de todas as coisas. Por fim, o pedido final de Paulo foi que a paz de Deus seja com todos vocês. E a nossa oração é que a paz de Deus tome conta dos nossos corações, independente das respostas de Deus, independente dos nossos planos serem exitosos, realizados a contento, independente das circunstâncias, que a paz de Deus possa guardar os nossos corações, que Ele possa fortalecer a nossa fé, a nossa confiança nele. Que a nossa alegria não dependa de Deus falar amém para todos os nossos pedidos e os nossos planos. Que o nosso amor a Deus, o nosso desejo de adorar e servir a Ele, não dependa dele dizer amém para todos os nossos planos, mas que nós possamos entender que Deus tem o melhor. Todas as coisas cooperam para o bem, para aquilo que vai ser o melhor daqueles que amam a Deus. E quando a gente não entender, não compreender, não fizer muito sentido, a gente caminha por fé. E que assim a paz de Deus possa guardar as nossas mentes e os nossos corações. Existem os planos dos homens, mas acima desses planos dos homens está o plano de Deus. Que nós possamos orar como o Pai Nosso nos ensina: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, irmãos, nós vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque a tua palavra nos ensina que a vida cristã não é feita só de triunfo e vitória, de orações respondidas como nós desejamos, de planos exitosos. Muitas vezes o Senhor nos conduz e nos guia por caminhos que nós não compreendemos, por caminhos que nós não escolhemos, mas que nós possamos lembrar daquilo que o Salmo 23 nos diz, que ainda que venhamos a andar por um vale tenebroso, assustador, sombrio, nós não vamos nos desesperar, nós não seremos tomados e dominados pela angústia, porque o Senhor está conosco. Assim como o Senhor esteve com Paulo em todo aquele tempo de prisão, de naufrágio, o Senhor esteve com ele, e ele foi uma bênção nas tuas mãos. Nós somos abençoados hoje pela tua palavra, por essas epístolas que foram produzidas durante aquele tempo de prisão, de aparente derrota e fracasso. Mas como nós somos abençoados pelo resultado disso. Fortalece a nossa fé e que nós possamos experimentar a paz do alto, a paz do Senhor em nossos corações, independente das circunstâncias. Nos ajude e nos fortaleça, porque nós precisamos do Senhor, Pai. Nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.